Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós iremos ler a liturgia do dia 10 de setembro, sexta-feira, e também a liturgia do dia 11 de setembro. É importante nós percebermos que nós então já estamos concluindo a 23ª semana do tempo comum. O evangelho do dia 9, do dia 10 e do dia 11, os textos dos evangelhos estão nos ajudando a perceber como que Jesus está conversando, como que Jesus está transmitindo os seus ensinamentos ou a boa notícia para os seus seguidores e também a multidão. É importante nós percebermos que o evangelho de Lucas, ele sempre traz um olhar muito humanizado de Jesus. Muito humanizado no sentido de nós vermos um Jesus possuído pelo Espírito realmente da misericórdia e convidando os seus discípulos e discípulas para que vivam, para que experimentam esta misericórdia. É importante nós experimentarmos na nossa própria carne, no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, o quanto Deus tem misericórdia por nós, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se compadece das nossas fragilidades. Para podermos também ser misericordiosos, como diz um dos textos desses 3 que eu comentei desses dias, para nós podermos ser compassivos e também transmitir esse amor capaz de ser solidário, capaz de perdoar. Senão, nós não estaremos nem vivendo e nem seguindo os passos de Jesus. Na reflexão de hoje, a reflexão teológica, nós então vamos ler na íntegra, né, a primeira leitura, que é a leitura do 1 Timóteo, e também o Evangelho de Lucas, ou o texto de Lucas, seguindo na íntegra que eu digo, porque nós vamos juntar os dois textos, já que os textos estão na sequência. O texto do dia 10 e o texto do dia 11 de setembro. Lembremos que é muito importante nós percebermos o que o Paulo vai falar de Jesus. Lembremos como que Paulo também vai se abrindo ao encontrar-se com esse mistério do Jesus ressuscitado, o Jesus crucificado e ressuscitado. Paulo não fala muito nas suas cartas, por exemplo, do Jesus crucificado. Mas nós sabemos que a teologia da igreja, ou a teologia do cristianismo, né, a teologia da fé cristã, não fala do Jesus ressuscitado sem o Jesus crucificado. Não tem como falar de Jesus ressuscitado sem nós falarmos do crucificado. E só nós entendemos a ressurreição e a crença ou a fé dos primeiros seguidores e seguidoras de Jesus no ressuscitado a partir daquele ser humano, daquela pessoa que um dia foi elevado à cruz. Elevado, ou seja, morto, crucificado. Nós muitas vezes queremos um Jesus mais assim, cheio de luz, um Jesus glorioso, um Jesus do sacrário somente, um Jesus que esteja ressuscitado somente, sem esquecer da vida humana de Jesus. Não podemos fazer este caminho. Para chegarmos ao Jesus ressuscitado, temos que entender o Jesus humano, o Jesus encarnado. O Jesus encarnado, o Jesus na missão e o Jesus na ressurreição é o mesmo Jesus. Assim como o Jesus divino é o mesmo Jesus ser humano, é o mesmo Jesus pessoa. Porque senão nós vamos dividir. E aí é muito mais fácil, muitas vezes, nós querermos um Jesus ressuscitado somente, um Jesus glorioso e que ele resolva tudo. Isso era os fariseus, doutores da lei e escribas que esperavam esse tipo de Messias. Os cristãos, na verdade, que são os marginalizados da época, os excluídos, eles não esperavam porque eles não estavam no mundo religioso da época. E Lucas, ainda mais, Lucas é diferente do Mateus, porque Mateus ainda está escrevendo, ou escreveu,
para os cristãos vindo do judaísmo. Lucas está escrevendo para os fora do judaísmo. Ou seja, então ele tem que fazer uma elaboração muito bem feita do texto sobre a missão de Jesus, ou sobre quem é Jesus, porque eles não conhecem nada da tradição judaica. Porque pelo menos na comunidade de Mateus, os que são seguidores agora de Jesus, eles já conhecem aquilo que os primeiros cristãos, ou melhor, os primeiros cristãos da comunidade de Mateus, porque eles esperavam a vinda do Messias. É claro que Jesus não é o Messias que eles esperavam. Por que não é? Porque Jesus vai ter uma vida como nós tivemos a oportunidade, né, nos vídeos nossos de refletir. Jesus é completamente diferente daquele Jesus da perspectiva dos fariseus, dos doutores da lei, escribas ou sumos sacerdotes. Leiamos então a leitura do dia 10. A leitura de Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 2, aí versículos 12 a 14. Início da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A segunda leitura, a leitura do dia 11, que é então também a leitura da carta ao Timóteo, sempre lembrando que é a primeira carta, né, escrita por Paulo, um discípulo de Paulo, que diz assim: na carta a Paulo, ou melhor, a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 17. Essa leitura, ou este texto, é do dia 11. Caríssimo, segura e designa de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E então, aqui nós vamos ter a leitura agora do texto do Evangelho de Lucas, do dia 10, que é Lucas 6, 39 a 42. Naquele tempo, Jesus encontrou uma parábola aos discípulos, contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E a leitura, ou o texto do Evangelho do dia 11, é Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 49. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira mais
coisas boas do bom tesouro do que do seu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do teu coração, ou do seu coração, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. Os textos de hoje, que se complementam, hoje, dia 11, se complementam com o texto do dia 10, sexta-feira, nos ajudam então a refletir este Jesus que não se cansa de transmitir a seus discípulos uma nova perspectiva sobre Deus. E é muito interessante, meus amigos e amigas, percebermos que a divindade na qual Jesus acredita e no mesmo tempo deposita a sua vida, a sua confiança, a sua esperança, é um Deus que temos que fazer com que transformemos completamente a imagem daquele Deus sem dúvidas do Antigo Testamento. Aquele Deus que já comentamos em outras oportunidades e que volto a repetir. Na imagem de Jesus, ou seja, dentro da cristologia, quando nós estudamos e nos aprofundamos, quem é Jesus? É importante nós percebermos que este Jesus, esta pessoa, ele nos convida, porque ele mesmo, Jesus, fez uma mudança de 360 graus da imagem do divino do Antigo Testamento. E nós, muitas vezes, temos ainda essa dificuldade, porque é novo para nós vermos um Deus, podemos dizer assim, uma divindade completamente amorosa. Nós ainda temos, assim, na nossa mente, né, alojada na nossa mente, e temos que fazer um exercício de espiritualidade para desalojar essa divindade ainda brutal. Um Deus muitas vezes agressivo, tirano. Esse Deus já não existe mais. Porque o Deus, este Deus violento, agressivo, que amaldiçoa, que joga desgraças para cima do povo, já foi reconstituído completamente por Jesus. Jesus é uma divindade completamente transfigurada. Transfigurada no sentido de viver mesmo. Junto do povo, no meio do povo, com o povo. Jesus é uma imagem divina completamente diferente. É um Deus que se faz gente. É um Deus que não tem medo da nossa carne. Porque os judeus ainda tinham medo da carne. Via a carne como impura, assim como os gregos também via o corpo como impuro. Mas como que o corpo, o nosso corpo, a nossa carne, poderia ser impura se esta obra é a obra do divino? Seria quase uma contradição. Porque segundo o livro do Gênesis, dentro da tradição então judaica cristã, o ser humano, o corpo humano, a carne humana, ela foi feita pelo próprio divino, ou seja, pelo próprio Deus. E o próprio Jesus, se ele é o divino encarnado, o Deus encarnado, ele, olha só, encarnado, na carne. A palavra encarnado, ou encarne, dentro da carne. Ou seja, ele é carne, ele é ser humano. Porque a palavra carne é uma linguagem bíblica do Antigo Testamento dos semitas, que constituíram o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento ficou uma linguagem muitas vezes deturpada, e onde se separa a carne, ou o corpo e a alma, porque os gregos faziam isso. E aqui no texto de hoje, nós percebemos como que Jesus vai nos ajudando a entender o texto do dia 9, o texto do dia 10, para nós e do dia 11, para nós entendermos o todo do Evangelho de Lucas. E quando Jesus fala ou conta a parábola para os discípulos sobre a questão da cegueira, ou seja,
da ausência de visão, não é a ausência da visão biológica ou fisiológica, mas sim entra no campo da fé, no campo da perspectiva, no campo de compreender a vida no seu todo. E aí Jesus, então, por intermédio desta metáfora, ele vai chamar os seus seguidores e as suas seguidoras para que tomem cuidado dos fariseus, ou tomem cuidado com aquilo que eles, os fariseus e também doutores da lei, ensinavam. E é importante nós percebermos no texto que por 4 vezes Jesus utilizou a expressão irmão. 4 vezes quer dizer que todos nós, homens e mulheres, enfim, todas as pessoas, elas estão sendo olhadas, não é vigiadas. Elas são olhadas, elas fazem parte do cuidado, do trato compassivo de Deus. Porque lembremos que para os semitas, ou para os judeus, o número 4 simboliza a universalidade divina. É o Deus que perpassa por todos os cantos do planeta, ou seja, do mundo. Norte, sul, leste e oeste. O 4 representa a grandiosidade da amorosidade divina. Então, meus amigos e amigas, todos nós somos irmãos e irmãs porque fazemos parte do mesmo ser divino, que é pai e mãe. E o olhar, ou a visão que esse Deus tem do ser humano, é sempre uma visão nunca para o castigo, nunca para a punição, nem na vida e nem pós-vida, mas sim é sempre uma reconstituição do ser humano. Por isso que no dia 9 nós lemos e refletimos o perdão. Deus é perdão, ele não perdoa, ele é perdão. Deus não ama, ele é o amor. Deus não é compaixão, ou melhor, Deus não é compassivo, ele é a compaixão. Deus não atua com misericórdia, porque ele mesmo é a misericórdia. Porque se nós tirarmos estas grandiosidades, podemos dizer assim, do ser divino, nós vamos comparar o divino com as nossas, muitas vezes, frustrações. Deus não pode ser medido por aquilo que nós somos. Muitas vezes nós fazemos. Nós esperamos muitas vezes a punição e até o castigo de Deus, porque é uma projeção. Muitas vezes é projeção. É o Deus que nós aprendemos ou constituímos na nossa vida, no nosso corpo mental, físico, biológico, emocional, psíquico, espiritual. É aquele Deus rígido, duro, agressivo, porque nós somos. E como nós somos constituídos assim, ou fomos constituídos assim, com esta imagem de Deus, então nós projetamos nos outros. E quando nós projetamos nos outros, nós não conseguimos ver o outro como meu irmão. E às vezes nem o outro consegue ver eu como irmão dele, ou irmã, né? Então é importante nós percebermos como que Deus sempre age a partir da fraternidade, a paternidade, a maternidade, para dizer que ele é criador, criadora, e zela, porque a vida tem o seu valor máximo nela mesma. Nada está acima da vida humana. E aí nós podemos colocar outras vidas dentro do campo da ecologia também, né? Sem dúvidas. Mas aqui nós estamos trabalhando dentro desta leitura do texto de Lucas. E também o texto de Lucas utiliza 6 vezes a palavra olho. E aqui há uma linguagem interessante. Porque o 6, ele é sempre visto como um número dentro de um mundo, né? Dentro de um campo de imperfeição. Para o judeu, o número perfeito é o 7. E olha que interessante, né, pessoal? Aqui Jesus, mais uma vez, está mostrando com os 6 que temos que superar aquela visão dos fariseus e doutores da lei. Se nós ficarmos naquela imperfeição, no sentido de nós não vermos o ser humano na sua totalidade ou na sua globalidade, é claro que nós vamos praticar coisas incoerentes. Incoerentes porque nós ainda vamos desejar que o outro esteja padecendo, ou mereça o padecimento, ou até mesmo a punição. Jesus quer nos alertar, vejamos, superemos. E agora, a 7ª visão, ou a 7ª compreensão, é a nossa. A nossa do seguidor e da seguidora de Jesus. Vejamos então como que Jesus está em comunhão com seus discípulos.
Porque ele também vai dizer que o mestre não é maior que o discípulo, nem o discípulo maior que o mestre, porque temos que estar em comunhão. E Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ou melhor, quando a carta de Timóteo foi escrita, que não foi também escrita por Paulo, mais ou menos no ano 64, 65, nós vamos ver que o Timóteo ainda era jovem, provavelmente seus 16, 17 anos, ou talvez menos. E é importante nós percebermos que a carta de Timóteo 1 e 2, e também a carta a Tito, são conhecidas a partir do século XVIII como cartas pastorais. Porque aqui este escrito, ou esta carta, que não foram escritas por Paulo, elas não são cartas direcionadas a uma comunidade específica, mas sim foram escritas para pessoas que estavam na linha de frente das comunidades. E aí a leitura ou a literatura do texto é belíssima. Por quê? Porque mostra também como Deus foi misericordioso com Paulo. Todos nós sabemos que Paulo teve uma vida muito, podemos dizer assim, entre aspas, antes da sua descoberta desse Jesus ressuscitado, que fora anteriormente à ressurreição, então crucificado, ele teve uma vida, podemos usar o termo assim, desgraçada. Desgraçada porque ele perseguia os cristãos, ele ameaçava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele torturava os cristãos e contribuiu até mesmo com a morte do Estevão, um dos diáconos da comunidade grega. Ele segurava a roupa, ou as roupas, de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. O trabalho de Paulo, antes dele ser cristão, ou antes dele seguir os passos do cristianismo, era prender os cristãos, ou mostrar para os soldados das lideranças religiosas e até mesmo romanas, aonde os cristãos estavam se reunindo. E quando esses soldados chegavam lá, eles capturavam os cristãos, porque era proibido seguir os passos de Jesus. E muitos deles eram mortos. Imaginemos aqui esta carta sendo elaborada ou sendo produzida no ano 64, 65. É quando nós temos a origem do Coliseu. Isso em Roma. Mas aqui a carta ela é direcionada para outras comunidades, a partir de Timóteo. Ele vai falar a partir de outras comunidades, porque essa carta vai ser conhecida, ou seja, vai circular em todas as comunidades. E o próprio Paulo, então, fala da sua experiência que ele teve a partir da misericórdia divina. E como que a misericórdia divina poupou Paulo. Por que poupou Paulo? Porque por intermédio de Jesus, nós encontramos também a graça. Ou seja, nós somos salvos a partir da encarnação, missão e ressurreição de Jesus. Até crucificação e ressurreição de Jesus. Mas toda a vida de Jesus é salvífica. E Paulo não foi punido, mas sim foi agraciado. Por isso então que ele usa a expressão no versículo 14, né? Ali, diante da sua fragilidade, transbordou a graça de Jesus. Ou transbordou a graça divina por intermédio do amor de Jesus. Meus amigos e amigas, como é importante percebermos isso. Se nós quisermos uma igreja, uma comunidade, uma vivência da fé cristã, temos que fazer esse exercício. Senão nós nunca seremos cristãos. Nós podemos até dizer, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou na celebração da palavra, eu rezo, mas isso não importa. Por que não importa? Porque aí nós vamos entender o que Jesus vai dizer aqui no texto do dia 11, capítulo 6, versículo 43 a 49. Veja o que Jesus fala no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Preocupa toda a igreja. Eu fico muito preocupado e a igreja fica toda ela preocupada. Quando nós começamos a estudar teologia, a Bíblia, nós começamos a ver como que ultimamente, nos últimos anos, cristãos e cristãs estão indo para a igreja, dizem que reza, mas o seu instinto de violência ainda não foi diminuído. Fala, Senhor, grita, Senhor, lê a Bíblia e não sei mais o que lá, mas ainda o seu coração expressa por intermédio das palavras agressivas, violentas e muitas vezes de morte. Se existe coisa pior, não sei se existe coisa pior, é quando um cristão, que se diz cristão,
que se diz seguidor ou se diz cristã seguidora de Jesus, esse que foi crucificado, penalizado pela própria vida, dizer que segue os passos de Jesus, mas no mesmo tempo possuído pela violência, pelo ódio e torturando pessoas, agredindo pessoas e até eliminando pessoas. Meus amigos e amigas, Jesus nos convida a percebermos que uma árvore boa produz fruto bom, ou bons. O que isso significa para nós? Lucas está mostrando nesta parábola que a árvore pode ser nós mesmos, e a nossa prática. A bondade, a misericórdia, a paz, a justiça no sentido de ajudar as pessoas a serem solidárias, a viverem dignamente. Mas também a árvore pode ser a comunidade cristã. Vejamos, quando eu vou para a comunidade, o que eu busco na comunidade? O que eu quero da comunidade? O que eu quero aprender a viver com a comunidade? Então é importante nós percebermos que Jesus nos ajuda a entrar em contato conosco mesmos. Se nós somos, por exemplo, figueiras, se nós somos vinhas, como que nós poderíamos produzir espinhos? Aqui, talvez, o Lucas, segundo literaturas da Bíblia, nós podemos encontrar que os espinhos, elas podem estar relacionados com as espadas e também com as lanças. Vejam, nós dizemos que somos pés de vinhas ou de figueiras, mas nós não produzimos uvas e nem figos, porque a uva e o figo eram alimentos. Já o espinho, a espada e a lança poderiam produzir mortes. É o paralelo que o Lucas está falando. É uma linguagem figurada, metafórica. Lembremos que naquele período também não se poderia usar abertamente uma linguagem mais, por exemplo, denunciando a violência tanto do Império Romano quanto a violência dos fariseus ou doutores da lei. Então eles usavam uma linguagem figurada. E o texto aqui é belíssimo, de uma profundidade, de um encontro conosco mesmo, quando Lucas vai dizer: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Vejamos aqui uma linguagem interessante para o encontro nosso conosco mesmo. O grande teólogo, monge beneditino, Anselmo Green, escreveu um livro que se chama A Oração como Encontro. Nesse livro, A Oração como Encontro, ele diz que tudo aquilo que nós falamos de Deus, então, que antes eu havia comentado até, nós estamos falando de nós mesmos. Todas as expressões que nós usamos de Deus, nós estamos falando de nós mesmos. Por isso que Jesus aqui vai utilizar, olha que interessante, né? Uma palavra, uma frase, é psicoterapeuta, por exemplo assim, psicoterapêutica, e ao mesmo tempo uma linguagem até psicanalítica, pois tua boca fala do que o teu coração está cheio. Ou seja, aquilo que nós falamos dos outros, não é dos outros que nós estamos falando. Estamos falando de nós mesmos. Por isso Jesus espelho. E todas as vezes que nós nos encontramos diante de Jesus, ele mostra a nós mesmos. Veja você. Antes de falar do outro, fale de você. Veja se você não está fazendo os mesmos atos que os outros fazem e que você está cobrando que os outros não façam. Aí nós vamos entender o cisco, tirar o cisco do nosso olho para poder ver melhor. Porque se nós não tirarmos o cisco, nós cobramos honestidade do outro, nós cobramos moral do outro, a ética do outro, a justiça do outro, a solidariedade do outro, mas nós mesmos não fazemos. Por isso que aqui, olha o texto de Lucas, mais ou menos o ano 80 até o ano 90 esse texto foi escrito. Veja a preciosidade. Como nos serve para os dias de hoje. E o texto da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, é um convite para nós percebermos mais uma vez como que na ausência da fé nós podemos deixar de praticar a misericórdia. Então que o Jesus de Nazaré nos ajude a superarmos e nos ajude a entendermos que Jesus é um amor absoluto. Ele tem um amor absoluto por todos nós. E até mesmo o imperador Celso, imperador romano, dizia: como podem os cristãos viverem um amor diante de tantas mortes? É tanta perseguição que se faz contra os cristãos, mas eles amam, eles perdoam os seus torturadores. Amar o torturador é esperar
que ele também possa encontrar-se consigo mesmo, com a violência sua, que está na sua violência interna, e poder viver a paz. A paz é fruto da justiça. Se nós quisermos a paz, se nós quisermos um mundo melhor, então temos que trabalhar para que todos vivam o mínimo de dignidade e depois melhorando cada vez mais para chegarmos assim no máximo da dignidade. Para que nós assim possamos entender também que oração e ação sempre andam em comunhão. A palavra perdoar, para concluir a nossa reflexão, significa perdoa. A palavra perdoa vem da palavra que significa ir além daquilo que nós merecemos. Per quer dizer além, ultrapassar e doar. Vejamos, todas as vezes que nós perdoamos, nós estamos doando muito mais do que uma palavra, do que aquilo que está nos sentimentos, porque nós devolvemos ao outro a sua possibilidade de se reconstituir como ser humano. E quando nós devolvemos ao outro a possibilidade de reconstituir-se, nós também devolvemos a oportunidade nossa de sermos mais humanos. Porque o perdão, ele é sempre um perdão mútuo, intrínseco à nossa vida. Nós perdoamos os outros, nos perdoando também. Nós não perdoamos os outros porque nós também não nos perdoamos. Esse livrinho, o livro do perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo, de dois escritores, o Desmond Tutu, que é um arcebispo da igreja anglicana, e também da sua filha, Mefu Tutu, nos ajudam a perceber o quanto que o perdão faz bem para todos nós. Porque o perdão está no âmbito humano em todas as suas dimensões. Está presente na nossa fisiologia, na nossa psique, nas nossas emoções e também na nossa espiritualidade. Que o Deus de Jesus de Nazaré, transmitido por Lucas, nos ajude a entendermos o quanto Deus nos ama e o quanto Deus é misericordioso. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Um abraço a todos e a todas.